Era madrugada no convento de San Giovanni Rotondo. As luzes estavam apagadas, as janelas cerradas contra o frio que descia das montanhas, e o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir até o estalar da madeira antiga das vigas no teto. A quietude da noite era por si só uma oração. Mas dentro da pequena cela de Padre Pio, o silêncio tinha outro peso. Um peso que anunciava algo invisível, mas iminente. Padre Pio estava ajoelhado, como de costume. Ajoelhava-se mesmo quando as dores dos estigmas o impediam de caminhar. Ajoelhava-se como quem sabe que o chão pode ser um altar. Seu rosto, iluminado apenas pela chama trêmula de uma vela, exibia um misto de sofrimento e entrega. As mãos cobertas pelas luvas pretas que escondiam as feridas sangrentas repousavam sobre o crucifixo como se pedissem força ou, talvez, perdão por algo que ainda estava por acontecer. Do lado de fora, os frades já haviam notado a estranheza daquela noite. Um deles, ao passar pelo corredor, sentiu um cheiro forte e doce de rosas, inexplicável para aquela época do ano. Outro contou mais tarde que teve a impressão de ouvir murmúrios vindo de dentro da cela de Pio, mas não eram orações. Pareciam respostas, como se ele estivesse conversando com alguém. Alguém que não estava fisicamente ali. Lá dentro, o velho frade murmurava baixinho, como quem fala com o coração. Seus olhos estavam fechados, mas lágrimas corriam por seu rosto. A respiração era profunda, pesada. A atmosfera parecia diferente, como se o tempo tivesse suspendido seu curso. De repente, ele interrompeu a oração. Abriu os olhos e fixou o nada diante de si. É agora. Ele vai partir, sussurrou, num tom tão calmo quanto assustador. Não disse mais nada. Apenas voltou a fechar os olhos e se calou. Nenhum dos frades ousou perguntar a quem ele se referia. Havia uma sacralidade naquele instante que não permitia interrupções. Mesmo quem não estava ali, mesmo quem dormia a metros de distância, relataria no dia seguinte um desconforto inexplicável durante a madrugada. Como se uma força invisível tivesse atravessado os muros do convento e tocado o mais íntimo da alma de cada um. O céu, embora limpo, parecia mais escuro que o normal. E a chama da vela, sem nenhuma brisa, tremia como se soubesse que algo sagrado se aproximava. Naquele instante, no coração silencioso da noite, Padre Pio não estava só. Enquanto a vela trêmula da cela de Padre Pio insistia em manter-se acesa, um outro canto do mundo dormia, ou tentava dormir. No Vaticano, os corredores estavam mergulhados num silêncio semelhante. Mas havia algo diferente ali. Uma inquietação pairava sobre o Palácio Apostólico, como uma sombra sem forma, e aqueles que ali trabalhavam sentiam, mesmo sem saber porquê, que a noite seria longa. Na ala reservada, o Papa repousava em seu leito, cercado por poucos. O quarto era simples, quase austero, como ele havia desejado. Nenhuma pompa, nenhuma presença que não fosse necessária. Os médicos observavam seu estado com atenção, registrando cada batimento, cada alteração na respiração. Embora seu corpo estivesse visivelmente fraco há dias, ninguém esperava uma mudança repentina. E então ela veio. Sem aviso, sem anúncio. O Papa estremeceu, como se algo invisível tivesse passado por ele. Abriu os olhos por um instante e olhou para o teto com um ar sereno, quase infantil. Murmurou algo que os presentes não entenderam. E então, por um breve segundo, o quarto pareceu ser tomado por um frio intenso. Um dos crucifixos na parede oscilou, embora não houvesse vento. Um dos relógios parou, literalmente, às 3:03. Na cela de San Giovanni Rotondo, no mesmo instante, Padre Pio levou a mão ao peito. Seu corpo curvou-se levemente, como se recebesse um impacto silencioso. Uma lágrima brotou e caiu sobre o lenho do crucifixo. Senhor, receba sua alma, disse ele como quem entrega um filho ao colo do pai. No Vaticano, o coração do Papa parou. Não houve luta, não houve agonia, apenas um suspiro, um longo suspiro, como quem finalmente deixa o peso da carne e se entrega ao invisível. Os médicos atônitos tentaram reanimá-lo, mas no fundo todos sabiam,
ele já havia partido. Na manhã seguinte, o mundo acordou com a notícia estampada nas manchetes dos jornais. Papa morre repentinamente enquanto dormia. Mas para Padre Pio, aquilo não era novidade. A notícia não causou surpresa, nem dor, apenas confirmação. Ele sabia, ele vira, ele sentira. Mas como? A verdade começou a emergir discretamente entre os corredores do convento, através de comentários dos frades e anotações que jamais foram publicadas oficialmente. Algumas cartas escritas por testemunhas relataram que Padre Pio já havia mencionado, semanas antes, que o Santo Padre estava se aproximando do fim, mesmo sem qualquer informação oficial vinda do Vaticano. Em particular, dizia que o Papa tinha sido marcado para partir como o cordeiro silencioso, que entrega a vida sem resistência. Há quem diga que naquela noite, Padre Pio não apenas orou, mas foi espiritualmente levado até o leito papal, que ele assistiu à transição entre os mundos, que esteve presente, em espírito, no último momento da alma daquele Papa, e que sua missão era mais do que testemunhar, era interceder. Padre Pio nunca contou o nome do Papa envolvido. Nunca revelou a identidade daquela alma que ele viu se desprender da carne. Mas entre os muros do convento, entre os sussurros dos monges mais velhos, uma frase se repetia com reverência. Aquele que parte em silêncio, muitas vezes, é recebido em glória. E assim, naquela noite inesquecível, dois mundos se tocaram por um fio invisível. O corpo do Papa descansava, e Padre Pio guardava um segredo que jamais seria plenamente revelado. Anos depois daquela madrugada, quando a memória do Papa falecido já havia sido envolta em homenagens e silêncio, um frade próximo a Padre Pio compartilhou, com voz embargada e olhos marejados, um segredo que até então carregava em silêncio. Foi durante uma confissão íntima, um momento de profunda confiança, quando Padre Pio, já envelhecido e com voz muito baixa, revelou algo que até os anjos pareciam guardar em segredo. Naquela noite, começou ele, eu não estava só em oração. Fui chamado. Não sei explicar com palavras humanas. Fui levado, como se meu espírito tivesse deixado meu corpo, e quando dei por mim, estava diante dele. Padre Pio descreveu o quarto papal com uma precisão que assustaria até os mais céticos. Disse que não havia muita luz, exceto por uma claridade suave que não vinha de lâmpadas nem de velas. Era como se a luz estivesse viva, uma luz que não cegava, mas penetrava a alma. Lá estava o Papa, deitado, olhos fechados, respiração lenta. Padre Pio não o tocou, mas pôde sentir sua alma como se o elo entre os dois fosse mais antigo do que esta vida. Ele sabia que eu estava ali, e mesmo inconsciente, sua alma me reconheceu. Contou. Porque quando se caminha com Deus não se precisa de palavras, basta a presença. Foi então que ele disse ter visto algo ainda mais sublime. Uma figura vestida de azul celeste apareceu ao lado do leito. Não disse quem era, não precisou. O coração reconhece o que os olhos não veem. Ela estava ali, a Mãe Santíssima, segurava um terço nas mãos e seu olhar era de compaixão e ternura, como quem vem buscar um filho após uma longa missão. Padre Pio chorava ao lembrar. Não por tristeza, mas por reverência. Viu o instante em que a alma se desprendeu, viu a luz que o envolveu, e ouviu os sinos do céu, não os daqui, os de lá. Uma música que não se pode descrever, mas que ainda hoje ecoa dentro de mim. O frade que ouviu essa confissão jamais revelou detalhes a mais ninguém. Apenas anotou em um caderno que nunca foi publicado, mas confidenciou a outro irmão que, naquele momento, entendeu por que Padre Pio andava diferente desde aquela noite. Havia um peso sagrado em seu olhar, não o peso do fardo, mas da glória presenciada. E como disse o próprio frade, quem vê a alma de um Papa subir ao céu, jamais será o mesmo. Padre Pio permanecia ali, invisível aos olhos do mundo, mas plenamente presente no espírito. No quarto onde repousava o Papa moribundo, o tempo parecia suspenso, como se o relógio da eternidade tivesse decidido parar, apenas por um momento, para testemunhar o sagrado. A alma do Santo Padre começava a se desprender lentamente, como uma chama que hesita antes de apagar.
Mas não havia medo, não havia desespero. Havia apenas uma paz que não cabia dentro do corpo. Ele não resistia à morte, mas resistia a deixar o mundo, contou Padre Pio com ternura. Seus olhos estavam fechados, mas sua alma olhava para trás. Havia amor demais naqueles últimos instantes. Amor pelo povo, pela cruz, pela igreja. E então a luz aumentou. Não era uma luz que iluminava, era uma luz que acolhia. Surgiram outras presenças, invisíveis para os olhos carnais, mas nitidamente percebidas por aquele que via com os olhos da alma. Anjos. Muitos anjos. Não com asas douradas ou trombetas em punho, mas com presenças suaves e poderosas. Estavam ali para guiar, não para assustar. E entre eles, um semblante que se destacava. Cristo. Não era uma aparição triunfante, mas íntima, humilde. A mesma humildade que marcou a vida do Papa, agora refletida na presença do Salvador. Não houve palavras, apenas um olhar. E nesse olhar, tudo foi dito. Padre Pio ficou imóvel, em silêncio. Ele não ousava intervir. Sentia-se como um servo diante do mistério. Ajoelhou-se mesmo no espírito, como se sua alma também tivesse joelhos, porque aquilo que acontecia ali não era apenas a morte de um homem, era a elevação de um eleito. Foi nesse instante que aconteceu algo que ele jamais esqueceria. A alma do Papa, luminosa e serena, virou-se para ele. Um gesto, um olhar, nenhuma palavra audível. Mas Padre Pio entendeu. Ele não estava ali por acaso. Havia sido chamado para testemunhar, para interceder, para acompanhar, porque mesmo os gigantes da fé, na hora do suspiro final, precisam da presença de um irmão. E naquele gesto silencioso, Padre Pio compreendeu o valor da fraternidade espiritual. Um papa e um frade, um trono e uma cela. Mas, diante do céu, duas almas que se reconhecem. Quando a alma finalmente se elevou, guiada pelos anjos, envolvida por um manto de luz e perfume de incenso, Padre Pio ainda sentia o eco da presença divina no ambiente. E então, tudo se apagou. O quarto voltou ao escuro. A respiração cessou. E o corpo do Papa ficou imóvel. Mas na eternidade um novo nome havia sido proclamado. Padre Pio voltou lentamente à sua cela. Não disse uma palavra. Apenas retomou sua posição diante do crucifixo e recomeçou o terço. Como se nada tivesse acontecido, mas tudo tivesse mudado. Naquela noite, entre o céu e a terra, um segredo foi selado. Um segredo que só pode ser revelado por quem vive entre dois mundos. E ele viveria com isso até o fim de seus dias. A vida no convento continuou, ao menos na aparência. Os sinos tocaram como sempre, as orações seguiram seu curso, os frades executavam suas tarefas rotineiras. Mas havia algo no ar, uma mudança quase imperceptível, que não vinha de fora, mas de dentro. Uma vibração sutil, um calor inexplicável, uma presença constante que parecia acompanhar todos os que ali habitavam. Padre Pio não falou mais sobre o ocorrido, nem uma palavra, mas os que conviviam com ele sabiam. Algo havia se transformado. Sua postura, já humilde, tornara-se ainda mais silenciosa, sua expressão ainda mais serena, e suas missas carregavam uma profundidade que beirava o sobrenatural. Fiéis que participavam da Eucaristia relatavam sensações estranhas, calor que subia pelo peito, lágrimas que surgiam sem razão, até mesmo visões breves de luz ao redor do altar. Alguns diziam ter ouvido vozes suaves, como cânticos celestiais, que pareciam vir do nada. E todos, sem exceção, sentiam uma paz incomum ao final das celebrações. Houve relatos de curas físicas repentinas, de reencontros familiares milagrosos, de conversões profundas, mas nada disso foi atribuído a gestos extraordinários de Padre Pio. Ao contrário, ele mesmo dizia com humildade: se algo aconteceu, foi Deus. Eu sou apenas um pobre frade que reza. Mas entre os frades mais próximos havia uma certeza silenciosa. A alma do Papa que ele havia acompanhado
deixara uma marca, uma bênção. Como se, no momento de sua passagem, tivesse depositado uma semente de graça no coração daquele convento. E essa semente começava a florescer. Na biblioteca, um antigo manuscrito encontrado por um monge noviço chamava a atenção. Era um tratado místico, escrito por um monge anônimo do século XV, que falava sobre a comunhão secreta entre almas consagradas e como, nos momentos de transição, certas almas eram chamadas a se unir em espírito para sustentar uma passagem mais elevada. A leitura tocou os mais atentos, como se descrevesse em linguagem velada exatamente o que havia acontecido com Padre Pio e o Santo Padre naquela noite misteriosa. Mas o frade mais velho do convento, conhecido apenas como Irmão Giovanni, foi mais direto. Em uma conversa reservada, disse com voz grave: quando um pastor parte, ele leva consigo uma parte do rebanho, mas também deixa algo no caminho, uma luz, uma chama, e essa chama está agora aqui, entre nós. Ninguém ousou contradizê-lo. Padre Pio, porém, nunca se deixou envolver por esse tipo de comentário. Continuava a ouvir confissões por horas a fio, jejuava com rigor, rezava com uma intensidade que impressionava até os mais céticos, mas havia momentos em que era possível vê-lo parado, em silêncio diante do crucifixo, com um leve sorriso no rosto e os olhos marejados. Como se, mesmo entre os sofrimentos do mundo, ele tivesse vislumbrado algo que lhe bastava. Algo que dava sentido à dor, à entrega, ao silêncio. E quando lhe perguntavam sobre morte, ele apenas dizia: o céu não nos chama à força. Ele nos convida. E às vezes envia irmãos adiantados para nos mostrar o caminho. Ninguém sabia exatamente do que ele falava, mas todos sabiam que era verdade. Os dias seguiam seu ritmo no convento, mas em Padre Pio havia algo que jamais retornou ao estado anterior. Não era visível a todos, tampouco explicável. Era algo que apenas os atentos percebiam. Uma presença silenciosa, que parecia habitar junto dele, como uma sombra luminosa, como um reflexo da eternidade. Desde aquela noite, ele não apenas mudou. Ele carregava um silêncio diferente, um silêncio cheio de significado, como quem conversou com Deus e voltou. Os frades mais jovens, curiosos e discretos, observavam com reverência. Havia dias em que o velho frade permanecia em oração por horas, sem mover um músculo, como se seu corpo já não fosse mais da terra. Outros dias, era possível ouvi-lo sussurrando palavras em línguas desconhecidas ou murmurando nomes que ninguém reconhecia, nomes que talvez pertencessem a almas passadas ou futuras. E às vezes ele chorava, não por dor, mas por saudade de um lugar que já havia tocado em espírito. Foi nesse tempo que começaram a circular testemunhos mais discretos, quase sussurrados pelos corredores. Uma freira contou que, certa noite, viu luzes suaves saindo por debaixo da porta da cela de Padre Pio, como se dentro do quarto houvesse uma alvorada, mesmo sendo 3 horas da madrugada. Outro frade relatou ter ouvido sons de passos leves e uma voz feminina entoando um cântico antigo, mesmo estando sozinho no coro da capela. Quando comentou com Pio, ele apenas sorriu e disse: o céu às vezes vem nos visitar, quando a terra está pronta. Padre Pio parecia viver em 2 dimensões, presente no mundo, mas com o espírito ancorado em outro. E essa duplicidade tornou-se visível principalmente quando o assunto era a morte. Para ele, a morte nunca foi um fim, era um reencontro, uma transição necessária, como o retorno de um viajante após longa caminhada. Certa vez, um seminarista angustiado pela perda recente da mãe procurou Padre Pio em busca de consolo. Antes que dissesse uma palavra, Pio segurou suas mãos e disse com voz firme e serena: ela está bem, mais viva do que nunca, porque os que amam a Deus não morrem, apenas mudam de casa. Essas palavras não saíram da cabeça do jovem seminarista por toda a vida. Anos depois, já sacerdote, ele dizia que aquele encontro mudara sua vocação. Ali, eu entendi que o que a fé promete é real, porque vi nos olhos dele a certeza do que não se vê. Mas o que mais impressionava era a leveza com que Padre Pio
falava do próprio fim. Quando perguntado se tinha medo da morte, ele respondia com um brilho nos olhos: eu já estive lá, já vi a porta, já senti a luz. O que resta agora é esperar com paciência o segundo chamado. Essa resposta provocava um silêncio profundo em quem a ouvia, porque não era dita como metáfora, nem como poesia. Era uma lembrança. Ele falava da morte como quem já a experimentou, e de alguma forma retornou. Um dia, durante uma conversa informal com frades mais íntimos, Padre Pio fez uma pausa no meio da refeição, fechou os olhos brevemente e disse: quando ele partiu, olhou para mim, e naquele olhar, ele me disse que voltaria. Ninguém entendeu ao certo o que queria dizer, mas ninguém esqueceu. Havia naquilo uma promessa, uma certeza, e talvez uma profecia. Com o passar dos anos, o corpo de Padre Pio foi se desgastando. As feridas continuavam abertas. A respiração tornava-se mais lenta. Mas a chama interior, essa parecia cada vez mais intensa. Nos últimos tempos, ele já não caminhava com facilidade, mas continuava confessando, celebrando, abençoando. E, acima de tudo, esperando o dia em que o véu se levantaria novamente. E quem sabe, aquele Papa, cujo nome jamais pronunciou, viria buscá-lo como irmãos que se reencontram no limiar da eternidade. Porque, como ele dizia, os que caminham juntos na terra não se separam no céu. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, o convento de San Giovanni Rotondo mergulhava em um silêncio ainda mais profundo do que o habitual. O ar parecia suspenso. O céu, embora sereno, tinha uma tonalidade opaca. Era como se o mundo, por um instante, prendesse a respiração. Padre Pio repousava em seu leito. Estava pálido, sereno, os olhos semiabertos mirando algo que ninguém mais via. Os frades se revezavam para estar perto dele, mas ninguém dizia nada. A presença dele bastava. Havia uma paz que preenchia o quarto, como um perfume que acalma até a alma mais aflita. De repente, um dos frades sentiu algo que jamais esqueceria. Um cheiro intenso e puro de rosas encheu o ambiente. Nenhuma flor havia sido trazida, nenhum incenso aceso, mas o perfume estava ali, forte, suave, vivo. E então, como se o invisível se tornasse visível apenas por um breve segundo, uma luz tênue atravessou o quarto. Não vinha da janela, não vinha da vela. Era uma luz sem fonte, como se o próprio céu tivesse descido para buscá-lo. Padre Pio sorriu. Foi um sorriso leve, como de quem reconhece um amigo antigo chegando pela porta. Seus lábios se moveram suavemente e, quase como um suspiro, pronunciou: ele veio. Ninguém entendeu ao certo, mas todos compreenderam o essencial. Talvez aquele Papa, cuja alma ele havia acompanhado anos antes, tivesse retornado. Agora, para buscar o amigo que lhe estendera a mão quando o véu da eternidade se abriu pela primeira vez. Padre Pio expirou em silêncio. Nenhuma luta, nenhum espasmo. Apenas partiu, como quem adormece ouvindo uma canção que só ele podia escutar. E naquele instante, um sino distante soou, embora ninguém o tivesse tocado. O céu não chorou. Celebrou. A terra perdeu um homem. O céu recebeu um irmão. Hoje, quando peregrinos visitam a cripta onde repousa seu corpo incorrupto, muitos dizem sentir o mesmo aroma, outros dizem ouvir um sussurro, e há os que, em silêncio, fecham os olhos e sentem que não estão sozinhos. Talvez estejam certos. Talvez ao lado de sua tumba caminhe aquele que um dia ele ajudou a cruzar o limiar da vida. Talvez, entre as sombras do santuário, dois irmãos se reencontrem sempre, como vigias silenciosos da fé. E então, ao pensarmos na nossa própria partida, a pergunta retorna, como um eco que vem do altar: quando for a nossa vez, quem virá nos buscar?